sobre as 5 linguagens do amor. E aí eu faço uma pergunta. Fui entender que é isso aí. Qual que é a linguagem da Dri pro Vado? Qual que é a linguagem do Vado? Você já foi bem. Você é meu top. Você é parceiro demais. Vai, amor, responde. Deixa eu só entender a pergunta. A minha... Qual que é a linguagem do Vado? Do Vado. Dele? Isso. Não fala a sua, não. Inglês. Tá. A dele é palavra de afirmação e atos de servir. Por que palavra de afirmação? Ah, caramba. Não sabia, não. Não, ato de afirmação eu sabia. Não. Ato de serviço eu fiquei na dúvida. Não, cara. Se ato de servir... Deixa ela falar. Ah, tá. Ela. Eu sei, mano. É porque, assim, hoje, né? Por exemplo, em casa, ele faz muita coisa. De manhã, quando a gente acorda, ele acorda primeiro. Hoje ele acorda primeiro, faz o café, prepara o pão de todo mundo. A hora que eu levanto com as crianças, a mesa do café já está pronta. E, assim, em relação à casa, quando eu trabalho até mais tarde, normalmente quase todos os dias, eu chego e ele já está em casa com as crianças às vezes já tá dormindo, aí ele já coloca uma roupa pra lavar, alguma coisa que tem que ser feita ali, sabe? Porque ele sabe que eu vou ter que chegar e fazer, então ele já vai lá e faz. Eu acredito que hoje, né? Porque antes ele não fazia. Então isso daí ele foi desenvolvendo. Não só de hoje. Vado. Então acho que é de alguma forma o jeito dele se comunicar, assim, pra agradar, né? Você demorou pra entender a linguagem dele? Por exemplo, você fazia errado em algum momento? Eu, em algum momento, fiz bastante errado. De afirmação, acho que sim. Agora, essa questão, que nem eu tô falando de servir assim, acho que ele foi desenvolvendo com o tempo, né? Mas a de afirmação, acho que eu demorei um pouquinho, assim, pra entender, assim. Que era normal, né? Às vezes eu achava, assim, né? Oh, meu Deus, pra que tudo isso? Mas aí depois, você lendo, você estudando, você vai entendendo um pouco... que é o jeito da pessoa, ela precisa daquilo. O meu filho, o Arthur, é igual ele. Igualzinho. Ele precisa de você falar as coisas. Ele busca reconhecimento, na verdade. Daquele tamanho ele busca reconhecimento. Tem a necessidade de ele fazer algo e você falar, comentar sobre aquilo, falar alguma coisa. Ou, tipo, se ele vestir, ele pergunta, mãe, tô bonito? Então você tem que falar. O Estevam é assim. Mãe, você me ama? Essas coisas assim. Então, são coisas que... Ele pergunta. Assim. E aí, Vado? Qual que é a linguagem dela? Não sei se você foi estudar. Lógico que eu fui. Lógico que eu fui. Você saiu de lá e falei, deixa eu ver o que cara. Aí dentro dessas linguagens aí de amor... Você sabe a linguagem dela? Da Adriana? Mas não fala. Não, mais ou menos. A gente conversou. Vários que a gente conversou sobre isso. Vamos ver se vai acertar. Você conversou com ela? Eu vou acertar. Porque, assim... Dentro desse Na verdade, a gente conversou esse assunto, mas então quando eu perguntei, ele respondeu certo. Então, porque eu fui perguntar como nítido, na verdade. De amor aí. Mas na verdade é o seguinte, aí eu fui nessa questão de servir, esses exemplos que ela deu, né? Mas eu faço isso, porque eu sei que ela gosta. E aí, quando eu fui perguntar pra ela e ela perguntou dela, eu lembrei de cenas que, tipo assim, eu vejo alguma coisa, por exemplo, eu vou comprar café. Aí eu lembro da Adriana. Falei, cara, ela gosta desse chocolate. E eu vou comprar esse chocolate pra ela. Aí, tipo assim, às vezes eu tô na farmácia. Tá, mas demorou quanto tempo pra você chegar nesse nível, assim? Você cara, tá falando de 12 anos, já tá formada. Não, eu demorei bastante também. Eu acho que eu não lembro. No começo a gente pena. Não, eu não lembro nos primeiros... Ela pode corrigir, é claro. Eu não lembro dos primeiros 4 anos eu exercendo isso. É difícil. Tendo esse reconhecimento, eu não lembro. Mas qual que é a linguagem dela? Ela gosta de assim, ser presenteada. Linguagem de presente. E não de tipo assim, você tem que te dar um iPhone, tem que dar uma viagem, não. Pequenos detalhes. Por exemplo, que nem... Por isso que ela deu blow pro Floyd. Eu gosto de atenção, entendeu? Que nem, eu lembro uma cena. Por isso que ela deu blow pro Floyd. Entendeu? Gente... Adriana Caldeira.laches, eu lembro de uma cena de essa cena eu lembro, né? Que
Eu sou brincalhão, assim, né? Então, tipo... eu lembro que eu cheguei de casa, ela já tava lá, tava no sofá e tal. E eu não lembro o que eu fui comprar, não tinha nada a ver com nada. E eu lembrei daquele chocolate, um nome esquisito lá, amargo que você gosta lá. Eu nem sabia que aquilo era famoso, era bom, eu achava que era... Pra mim, chocolate é Nestlé e Lacta. E aí eu... nossa, isso aqui é o que ela gosta, cara, vou levar pra ela hoje. Aí eu peguei esse dia, né, e tipo assim... Aí quando eu dei pra ela, falei assim, aqui, amor, um chocolatinho pra você aqui, ó. E como foi uma coisa que muito normal, eu acho que ela estava cansada, bastante serviço, problemas e tal. E ela correspondeu de uma forma tão gostosa. Tipo, um chocolate, cara. Ela ia ali e comprava, mas... E eu comecei a lembrar dessa cena, né? Então eu falei, cara, ela gosta de você foi aprendendo durante e aí outras coisas. E a questão, por exemplo, do café da manhã mesmo. Eu acordo às 4h59. Todos os dias, né? Que aí é o tempo certinho de eu fazer devocional, de arrumar as coisas dos nenê. Dos nenê, na verdade, ela que arruma, né? Do Arthur. É o tempo certinho, porque 6 horas os meninos começam a berrar, cara. É incrível. E eu não fazia café, eu não, assim, mas, cara, começou assim, na verdade. Eu lembro que o primeiro café que eu fiz um café lá e coloquei Tem tudo a ver, né? Porque o ato de serviço, ele aplica e te dá presente. É perfeito. E aí mas não é nem a questão, assim, tipo, de só dar presente, sabe? Eu falo, né, até pra quem convive comigo. Se sentir lembrado. Isso. Eu gosto de me sentir assim, não é que sentir a rainha ali, a estrela da festa, mas é de me sentir importante pra pessoa com algum gesto, com carinho. Eu lembro até hoje de uma situação assim, que eu trabalhava no escritório ainda, e ele sempre pegava o Arthur na escola, depois me buscava no escritório. E teve um dia, eu tenho até um vídeo disso, os dois vieram da rua, assim, pegou uma flor, cada um, os dois, e veio me trazer. Naquele dia, tipo assim, foi a melhor coisa que aconteceu no dia pra mim. Você gosta de flor? Mas você gosta de flor? Só que era um... Só que era um negócio aquelas assim, árvores, cara, que tem uns pega na rua, negocinhos. sabe? Eu acho que eu lembro desse vídeo. Eu lembro desse vídeo, exato. Eu lembro quando, numa situação que eu tava indo buscar ela, eu vi uma casa com um rosa assim, com um muro assim, né, cara? Eu falei, mano, acho que eu vou pedir emprestado essa rosa aqui. Aí eu parei o carro a milhão, puxei, saí rasgando e pra dar pra ela, né? Então acho que... Coisa simples. Agora olha só, uma situação legal. Como que essa linguagem, acho que entra muito na questão de um relacionamento, minimiza muita coisa. O risco de não dar certo, de terminar precocemente. Porque, por exemplo, vamos falar na questão do café, que é algo recente, né? Então, assim, ela acordava, né? Ela acorda às 6 horas e quando ela chegava, tava lá. Ela gosta, eu não gosto. Eu acho frescura, na verdade, né? Ela não, ela gosta de aquele negócio assim que tem a xícara. Aquele negócio assim. É quando você monta a mesa de café, você coloca. Tudo bonitinho. Aí ela gosta do. A gente já sai tomando assim, negócio andando. Pires, né? A xícara com pires. Ela gosta da xícara do Pires. Eu não gosto, cara. Eu coloco lá pra ela e faço os pãozinhos, café, deixo tudo um jeitinho pra aí eu vou pro outro canto, eu deixo o canto dela lá certinho, limpinho. Aí ela chega, né, e vê o café. Você tá aumentando muito o padrão, velho. Não. É difícil. Não, mas fala que onde eu quero chegar? Só eu quero chegar aqui, ó. Eu tô gostando dessa narrativa. Eu só quero chegar aqui. Olha só. Se tratando da minha linguagem, que ela vê em mim, que é a minha necessidade, que ela é a necessidade dela. Olha só como se cruza. Eu exercendo a minha necessidade, que eu gosto, para satisfazer a necessidade dela, que é presentear. Então, nisso que ela vê lá o café, ela vem e me beija, dá bom dia, fala, nossa, obrigado, meu amor. E fala alguma coisa e tal. O dia. Então, tipo assim, automaticamente ela me dá aquilo que eu gosto. Verdade. Que é uma afirmação. Verdade.
Então, tipo assim, nossa, mas obrigado, como você é top e tal, não sei o quê. Então, assim... entendi. Então, isso é importante, cara. Vocês dão mentoria, assim? Mas eu vou falar Mas pra você. é tempo, viu? Como é que fala? É tempo. A gente tá falando de um resultado, de uma conexão que é hoje, Você né? falou um negócio que eu quero falar. Ai, meu Deus. Eu lembro que a gente se conheceu na igreja e a gente, como amigo, a gente faz uns 5 anos, né? Como amigo, assim. E eu lembro que um dia vocês olhavam um pro outro e tinha uma conexão violenta. Isso lá, 5 anos atrás. Falei, lembra, meu amor? Falei, a gente tem que buscar essa conexão, igual o Vado tem com a Adriana. Só de olhar... Mas você vai ter. Ou se não já tem, é Teodora. Na verdade, essa conexão aí era o medo. Brincadeira. Também. Não, mas eu senti... Mas esse daí eu fui ensinando ele, tá? Porque verdade, às vezes cara. ele era muito assim, desligado. Sou. Às vezes a gente chegava no... E tem situações que você, tipo, tem que se comunicar, mas você não precisa falar nada. Mas é só dar um toque. Eu já fiz ela passar vergonha. Aí eu falava, já fiz ela depois que passar eu fui muita embora, eu vergonha, falava, gente, cara. mas eu só faltei assim, tipo, pegar você e falar. Não, mas e quando você queria falar e eu... Que amor? É desse jeito. Essa experiência eu já passei. Mas eu lembro até hoje, vocês olhando, eu falei, amor, a gente precisa ter essa conexão. Isso aí, eu tô te falando, não só do olhar, mas eu senti o amor, sabe? Entre vocês. Eu senti assim sim. Uma conexão. Eu falei, a gente precisa ter essa conexão. A gente era novo, né? Então, é o que vocês falaram aqui. Com o tempo a gente vai aprendendo, né? Com o tempo, porque não foi sempre assim, cara. Lógico que não. Então a maturidade, ela vem buscando isso, o contexto de circunstância, aquele que eu falei, que a Nina estava falando, a respeito de sair do comodismo dela, dali daquela cidadezinha, e querer ser diferente. Ela é como que eu entendi assim, cara, eu não quero isso aqui para mim. Eu imagino que ela olhava lá, mano, eu não quero isso pra mim. Eu preciso. Então, tipo assim, e situações, e pra chegar lá, você tem que renunciar a muita coisa. Aquilo que você, de repente, é muito importante pra você tem que renunciar pra dar a oportunidade de vir coisa nova. Então. Isso que eu percebo. Apesar de hoje estar fácil pra vocês, esse equilíbrio, né? Dependendo do casal, é muito difícil fazer o hábito do outro, a linguagem do outro, né? É muito difícil. Na verdade, isso daí, ela caso, vem me ensinando mais isso. Ainda, eu falo a minha linguagem, né? Porque assim, eu a todo instante, às vezes eu sou muito assim, de gostar de comemorar tudo. Aniversário, por exemplo, Verdade. Datas comemorativas, eu gosto de comemorar. Que nem eu falo lá pro pessoal que convive comigo, falta 1 mês pro meu aniversário. Eu fico falando quase todos os dias, que é meu aniversário daqui a 1 mês. Bacana. Porque chega no dia, E ninguém tá vai falando esquecer. aqui de novo. E já tô falando aqui de novo pros meus amigos. Então, verdade, assim, já tô marcando que no meu aniversário eu quero sentar, eu quero comemorar, quero comer japonês, enfim. Eu sou assim. É verdade, você tá falando há mais de mês. Faz mais de 1 mês. Então, datas de casamento, eu gosto. No começo, eu sofri bastante, porque ele por ter a personalidade forte, ele não dava importância para essas coisas. Às vezes ele esquece ainda, né? Mas Tá na passa. Mas, assim, chegava, tipo, data de aniversário, pra ele dar o presente, assim, não era necessário, Sim. sabe? Não era necessário ter a comemoração Verdade. e tudo mais. Então, aí eu tive que, às vezes, falar. Ou às vezes eu não falava, né? Porque eu tinha muita dificuldade de comunicação. Mas, ó, eu emburrava. Você falou um negócio importante que a gente não pode depois que voltar aí, que é um processo muito importante, que é a comunicação. A comunicação. Sofri muito com isso. Melhorou muito depois que ela começou. A gente começou a conversar melhor. Ela, em termos de ela expor o que ela tinha de dificuldade, onde ela queria ser melhor cuidada. E aí aí acho que deslanchou. Aí juntou tudo com o nosso propósito, que já era bem claro. Quando ela disse lá atrás que ela sabia de onde eu vim, de quem era e para onde eu vou. Então, isso, acho que foi umas primeiras conversas, né? Mas, eu sou assim, isso. Então, o nosso propósito de vida já era bem claro. Então, acho que esse ajuste, né, diante disso, quando ela começou a falar, a comunicar, e foi maravilhoso. Então,
a comunicação dentro de um casamento, ela Depois a gente vai voltar aí, que é um assunto bem importantíssimo. importante. Mas, meu amor,